contigo, nossa eterna gratidão. Agora a nossa palestra com o Ari, né? Nós agradecemos mais uma vez sua presença na nossa casa, que é muito gratificante. Boa palestra. Obrigado. Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs de caminhada. É com grande satisfação que, mais uma vez, estou aqui representando o grupo Caravaneiros do Evangelho em mais um ponto de estudo, não só da doutrina espírita, como do Evangelho de Jesus. E nada melhor do que uma pergunta que deve ser respondida. Jesus é Deus? Tem um não. Quem mais responde? Não. Quem mais? Acha que não é talvez. Mais alguém? Gente, nós estamos falando de Deus, o nosso Criador. Veja como nós estamos ainda distantes. A gente nem sabe ainda se Jesus é Deus, se Deus é Jesus, como é que é essa história. Por quê? Porque não nos foi dado esse conhecimento no tempo adequado. E nós vamos recebendo informações e levando essas informações de forma equivocada. E esse é o momento da gente começar a entender e colocar tudo da sua forma mais correta. Não é para a gente ter medo de responder sobre Jesus ou sobre Deus. Nós temos tudo aí. Sobre Deus é bem mais distante. Mas a gente tem um ponto limite para nós. E o que eu possa definir aqui como Deus, segundo o meu pensamento, vai ser com certeza diferente do pensamento de todos vocês. Que cada um de nós vai começando a entender aos poucos. A religião nos colocou de uma forma, digamos assim, positiva as coisas, trazendo inclusive o medo. Apresentou um Deus no início, que é aquele senhor, normalmente, até ali, aqui está até com a feição bem tranquila. Mas normalmente quando vamos ver, inclusive na própria Bíblia, tem um senhor lá apontando o dedo, a cara feia, só você acredita em mim, ou você vai ver. Quando a gente vai saber que não é assim. Deus é amor. Simplesmente. É algo indefinível realmente para nós, porque ele está numa dimensão que a gente não consegue entender de forma alguma. Até Jesus, que faz parte desse nosso espaço, dessa nossa terra, a gente ainda não entendeu. Imagine Deus, que hoje a gente está vendo de uma forma totalmente diferente, com a ciência mostrando o que ele criou. Aquilo que antes parecia muito, ou seja, a Terra como centro do universo, isso no pensamento humano, no nosso pensamento, o que nos dava um poder imenso, porque nós estamos à direita de Deus. É compreensível para aquela época, bem compreensível, porque naquele tempo a Terra era tida como centro do universo. Hoje já sabemos que a Terra não é nem um grão de poeira, é menor do que isso, frente a todo o universo. Então, esse ser, essa energia, essa luz, o que seja, se torna uma imensidão que a gente não vai poder compreender de forma alguma. Mas dentro desse nosso conhecimento herdado, nós temos dizendo que Jesus é Deus. A religião católica, quer dizer, a religião cristã em si, diz que Jesus é Deus. Por quê?
nós temos o dogma da Trindade. O dogma da Trindade de Jesus se baseou na igualdade absoluta entre a sua pessoa, Jesus, e Deus, pois que ele próprio é Deus. O dogma da Trindade, que é um dos pontos das religiões cristãs, na sua grande maioria. Este este para a igreja um artigo de fé. Artigo de fé que você tem que acreditar mesmo que Jesus é Deus, porque ele faria parte dessa Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Então se coloca aqui esses três como uma unidade. Mas é o que nós vamos ver. Se realmente, quem vai me responder sobre isso é nada mais, nada menos do que Jesus. Dizer se ele é realmente Deus ou não. E como é que nós vamos chegar a isso? Na nossa doutrina, nós temos um livro que foi, após os livros da codificação, os 5, que veio obras póstumas após o falecimento de Kardec, onde na sua primeira parte, porque ela é dividida em duas partes. Na primeira delas, enfatiza os aspectos doutrinários do Espiritismo. Na segunda, os relatos de Allan Kardec. Há também a biografia de Allan Kardec e o discurso pronunciado sobre seu túmulo por Camille Flammarion. Então, vai ser nessa primeira parte que nós vamos ter um estudo sobre a natureza do Cristo, Jesus. Então, esse é um dos livros que dificilmente a gente lê. Quando se fala, ou se cita Kardec, naquele momento em que ele falou que espíritas, amai-vos, espíritas, instruí-vos. Ele estava querendo mostrar para nós que nós precisamos procurar entender, compreender essa doutrina. A Bíblia ou o Evangelho não é só para ser lido. Muita gente acha que lê, passa o dia todo lendo, citando coisas, entender algo daquele livro. Quando na realidade só vai citar, ficar repetindo coisas que ele próprio não está entendendo. E brigando por aquilo, como é esse fato aqui, de que Jesus é Deus. Há uma distância enorme, mas muito grande entre Jesus e Deus. Como quem aqui se considera próximo a Jesus? Tem alguém? Nós acredito que nós estamos numa distância imensa. A gente vai ver até pela própria idade, que Jesus já era perfeito quando da criação da Terra há 4 bilhões e meio de anos. Nós não temos essa idade, nós somos de bem depois mesmo. Então veja que já há uma distância enorme entre nós e Jesus. Apesar de que ele disse que todos nós chegaremos um dia à perfeição. Quer dizer, chegaremos também a sermos Cristos. Agora, imagine só, Jesus, 4 bilhões e meio, ele já era perfeito. Então veja como a distância entre ele e nós. E essa distância dele para Deus, quem sabe do início das coisas? Alguém pode afirmar? A Terra, que é um dos planetas mais novos, tem 4 bilhões e meio de anos, dos mais novos. Estamos ainda passando para a terceira fase. Nós passamos pelo primitivismo, estamos ainda em provas e expiações, adentrando a regeneração. Veja que a gente ainda está no começo da nossa caminhada, onde todos somos imperfeitos, todos, aqui da Terra. Então a distância é grande, muito grande mesmo. Então a mesma que tem da gente para Jesus, teria de Jesus para Deus numa outra dimensão. A gente não poderia nunca afirmar que Jesus é Deus. E a gente aqui vai vendo para afirmar melhor essa ideia. Então, o Novo Testamento, essa aqui é uma tradução de Haroldo Dutra,
tem a pergunta aqui. Os milagres provam a divindade do Cristo? O que é que vocês sabem sobre os milagres? Acho que a gente já falou aqui, né? Já falamos aqui de outra feita, a questão dos milagres, visto pela ótica espírita. Que esse assunto está contido em que livro? Alguém lembra? Da codificação. São 5. Vamos arriscar num aí? Qual é? Mas vocês não lembram. A Gênese. A Gênese espírita. Tem lá falando sobre os milagres. Tem um capítulo imenso só sobre milagres. Onde eles chegam a dizer que o milagre não existe. Existem coisas que a gente não tem conhecimento. E a gente, não tendo esse conhecimento, acha que seja sobrenatural. Quando na realidade não é. É o mesmo fato. O mundo espiritual existe? Sim ou não? Nós estamos vendo agora, com exceção de alguns. Nós estamos vendo, é coisa da gente ficar vendo? Não, mas ele existe. O ar que nós respiramos, estamos vendo só quando está com a poeira, né? Mas ele existe. Mas a gente, como é que a gente passa a entender? Quando a gente toma conhecimento de determinadas coisas, mostrando realmente, o ar existe porque é a mistura disso com aquilo e tal e tal. A gente não pega, não vê, mas sabe que ele existe. Ele é necessário para a nossa vida. Então a gente vai ter que acreditar mesmo sem ver. Então são esses fatos que a gente vai ter que ir começando a aprender e olhar e colocar na nossa vida. Nesse nosso procurar e entender o que seja que o Evangelho veio para quê? O Evangelho de Jesus. Para esclarecer, justamente. E esse esclarecimento vai nos levar a quê? Aquilo que ele disse, a perfeição. Por quê? Se eu me esclareço e sigo, eu tenho que praticá-lo, eu estarei fazendo aquilo que Jesus deixou como instrumento maior para que a gente cresça, para que a gente evolua. Então a gente tem que fazer, eu vou fazer um negócio sem entender? Me entregue um caminhão para me dirigir, porque eu dirijo o meu carro, mas me entregue um caminhão, será que eu vou sair com ele aí por aí? Eu tenho que me especializar naquilo, eu tenho que procurar saber, apesar de eu ser motorista, mas eu sou um motorista limitado. Então, o Evangelho também vai no mesmo sentido, no mesmo caminho. A gente tem que aprender, entender, não é ler. Ah, mas o versículo tal, não interessa. Tem pessoas que recitam, mas cadê o exemplo? É aquilo, Jesus disse, não ajunteis tesouro na terra. Aí o que é que o pessoal quer? Quem se diz muito amigo de Jesus? Tesouro na terra. Gente, cabe. Isso é falta de quê? Entender. Claro que a gente não precisa viver na pobreza. Nós temos direito a tudo aquilo que a gente puder utilizar, mas não dessa forma. E a pessoa se acha próxima a Jesus porque tem agora 2 casas, 3 carros, 3 fazendas, não sei o quê, está crescendo. Não vê que está lá no Evangelho falando sobre isso. Não vê. Nós temos agora aquela questão das armas. A pessoa que eu acho que seja evangélico, ou pelo menos próximo a isso aí. Ele não leu sobre aquela questão de Jesus, quando estava lá, naquele momento que ia sendo preso, que veio Pedro e cortou a orelha do soldado. O que foi que ele disse para Pedro? Pedro, embainha a tua espada, porque quem com ferro fere, com ele será ferido. Será que a pessoa não entende uma coisa dessa e fica querendo armar todo mundo? Veja o que é, isso eu estou falando na questão religiosa. Não é política não, é religiosa. Mas a pessoa tem que mostrar por onde. Se eu não entendo uma coisa, não adianta. Eu vou fazer o quê? Um caminho equivocado. Mas quem vai responder por ele é aquele que aponta o caminho. E o que segue também vai ter as suas consequências. Então, sobre os milagres de Jesus. Então, segundo a igreja, a divindade do Cristo
está firmada pelos milagres, que testemunham um poder sobrenatural. Os fatos milagrosos não constituem privilégio exclusivo da religião cristã. A própria igreja, aliás, tira aos milagres todo o alcance como prova da divindade do Cristo, declarando que o demônio os pode operar tão prodigiosos quanto aqueles outros. Veja, aqui é forte. Até o demônio pode fazer, que é o caso nosso. Tem irmãos de outras denominações religiosas, pelo fato da gente poder conversar com os espíritos, poder muitas vezes até curar através deles, ficam dizendo que é coisa de demônio. Agora, que demônio bonzinho é esse? Não é o que eles pintam. Se não é aquele que é pintado lá, não pode ser o demônio. Mas é dito isso. Então, aquilo que acontece como um milagre, que é uma coisa desconhecida, que hoje nós sabemos, inclusive para a questão da cura física, nós somos curados por conta de quê? Que Jesus falou lá muitas vezes, a tua fé te curou. E tem a outra coisa que é o merecimento. Eu posso ter a fé e não ter o merecimento. É o caso dos 10 leprosos, que curando os 10, eles saírem debalada a carreira, de repente um volta e vem agradecer a Jesus. E Jesus, onde estão os outros 9? Mestre, eu não sei. Aquele voltou e ficou realmente curado. Porque as doenças nossas são o quê? Nós já falamos aqui também, expurgos daquilo que nós fizemos, em muitas épocas aí, e vai ficando gravado no nosso perispírito. Então, essas nossas doenças, não é para a gente reclamar, é para a gente agradecer. Exemplo maior, Chico Xavier, que ele chamava a minha amiguinha, a minha amiga doença. E conviveu com elas todas numa tranquilidade enorme, porque ele sabia da necessidade daquilo que estava acontecendo. O que é um milagre? No sentido teológico, o caráter essencial do milagre é o de ser uma exceção aberta nas leis da natureza, o que, consequentemente, o torna inexplicável mediante essas mesmas leis. Um fato deixa de ser milagre desde que possa explicar-se e que se ache ligado a uma causa conhecida. Então, muitos dos milagres produzidos por Jesus têm a sua resposta nas questões da química, da física e de outras tantas coisas que a gente não tem conhecimento. A gente não está conseguindo lidar com a nossa materialidade. Imagina a gente lidar com a espiritualidade, a dificuldade. A gente tem que aprender, a gente tem que ver, tem que saber, tem que ter certeza daquilo que a gente vai fazer. As palavras de Jesus provam sua divindade, ainda do Novo Testamento. Quem quer que me receba, recebe aquele que me enviou, porque aquele que for o menor entre todos vós, será o maior de todos. Lucas 9,48. Isso são palavras de quem? Jesus. Aquele que me enviou. Quer dizer, ele já está se excluindo de uma possível divindade. Aquele. Então, não é uma só pessoa. Aqui a gente pode ver, tranquilamente, existem duas entidades aqui. Ainda em Marcos 9,37. Quem quer que receba em meu nome a uma criancinha como esta, a mim me recebe. E aquele que me recebe, não me recebe a mim, mas recebe aquele que me enviou. Aquele que me enviou. Em João 8,42, João lhes disse, então, se Deus fosse vosso Pai,
vós me amaríeis, porque foi de Deus que saí, e foi de sua parte que vim, pois não vim de mim mesmo, foi ele que me enviou. Veja que o Evangelho está recheado dessas falas, ele se colocando nessa condição de filho. Aí a gente vê filho, o filho unigênito. Será que há essa condição mesmo quando a gente pensa em universo? Se eu pensar em termos de terra, Jesus é o mais perfeito que veio aqui. Assim eu posso colocá-lo como unigênito. Com relação à terra. Mas quando eu olho o universo, que são trilhões, quadrilhões, isso aqui de planetas, aí a coisa já fica diferente. Porque para cada um desses planetas vai ter aquele que comanda o planeta, que tem a mesma condição de Jesus. Jesus então lhes disse: ainda estou convosco por um pouco de tempo e vou em seguida para aquele que me enviou. Então, João 7,33. Ora, eu vos declaro que aquele que me confessar e me reconhecer perante os homens, o Filho do Homem também o reconhecerá perante os anjos de Deus. Mas se algum me repudiar perante os homens, eu também o repudiarei perante os anjos de Deus. Aqui ele já fixa mais para nós a sua colocação perante Deus. Já coloca os anjos antes dele. Os anjos bem mais próximos de Deus. Então a gente está, ele pode ir no estado de perfeição, mas aí essa perfeição ela é gradativa, ela vai crescendo até que se chega à angelitude. Então ele aqui mostra que existem, no mínimo, esses anjos, ainda para se chegar ao Deus Criador. Ainda. Veja quanto ele mostrou aqui para nós e a gente não consegue entender. Vai passando, recebendo as informações, sem prestar atenção, sem ler, sem se esclarecer. E vai ficar na coisa equivocada por mais tempo. Ainda aqui, pois se alguém se envergonhar de mim, das minhas palavras, desse também se envergonhará o Filho do Homem, quando estiver na sua glória e na de seu Pai e dos santos anjos. Veja que colocou novamente os anjos acima dele. Ao mesmo tempo apareceu uma nuvem que os cobriu, e dessa nuvem saiu uma voz que fez-se ouvissem estas palavras: este é meu filho bem-amado, escutai-o. Marcos 9, 7. Isso foi no momento do seu batismo. Então, apareceu a voz e disse: este é meu filho. O filho é o pai? O meu filho sou eu? Ele tem metade de mim na questão fisiológica. Mas ele não sou eu. Por mais que se pareça, por mais que tenha um pensamento também parecido, somos criaturas totalmente diferentes, diversas. Cada um tem o seu espírito. Então aqui está, mais uma vez, provando que Jesus é o Filho. Ele é filho, não pai. Ouviste o que foi dito, eu me vou e volto a vós. Se me amasseis, rejubilarias, pois que vou para meu Pai,
porque meu Pai é maior do que eu. Pronto, aí fecha. Meu Pai é maior do que eu. Então não posso, se ele está dizendo isso, ele não é igual. Não pode ser igual. Ele aqui está reconhecendo ele com toda a perfeição daquele momento, como ainda hoje, aliás, hoje mais ainda, ele colocou que Deus é maior. E há realmente essa distância entre um e outro. Aproxima-se então o mancebo e lhe diz: bom mestre, que bem devo fazer para alcançar a vida eterna? Jesus lhe respondeu: por que me chamas bom? Não há senão somente Deus que é bom. Se queres entrar na vida, guarda os mandamentos. Mateus 19, 16, 17. Não há senão somente Deus que é bom. Veja que aqui ele já se colocou numa outra condição. Ele, em sendo perfeito, uma criatura perfeita. Mas ele aqui já mostrou que não está nem perto de Deus. Está muito distante ainda. De chegar próximo, né? Não é que chegar a Deus, não. De chegar próximo a Deus. Então vamos aqui nos localizar no contexto geral, para entender também a posição de Jesus perante o universo. Então, criação, localização, dimensão e importância do planeta Terra no universo. O planeta Terra tem uma área aproximada de 52 milhões 100 mil quilômetros quadrados. É imenso em termos. E nós tivemos Jesus como um dos arquitetos e governador do planeta Terra, criado há aproximadamente 4,5 bilhões de anos. Aqui é uma representação do nosso sistema solar, onde a Terra está localizada e tem essa dimensão mais ou menos. Você veja que temos um planeta ainda maior, que é o planeta Júpiter. Então, aqui o Júpiter, o recorde equatorial da Terra é de 6.372 quilômetros. Júpiter é o maior planeta do Sistema Solar, tem 71.492 quilômetros de raio, 11 vezes maior que o raio do nosso planeta. A partir daqui a gente já começa a analisar. Jesus foi arquiteto e é o governador do nosso planeta. Mas só existe esse planeta aqui nesse nosso sistema? Não. Nós já estamos vendo aqui que tem mais planetas, inclusive maiores. É Jesus quem comanda isso aí? Não. Para cada um desses aqui tem um governador, que é uma pessoa que vai comandar. Se a gente olhar em termos materiais, o que está comandando o Júpiter deveria ser uma pessoa num quilate maior do que o de Jesus. É um planeta maior. A gente sabe se tem vida lá? É dito que não. Mas a gente está num avião, a gente olha para baixo, a gente vê alguém? Não vê. Então manda-se uma sonda, uma coisa, vai passar lá no negócio, não tem condição de ver. Será que Deus iria fazer tudo isso para ficar de serventia para a Terra, para a gente ficar olhando aqui, vendo planetinha bonito, planeta feio? Será? Veja que a gente está aqui, nem no sistema solar nosso, a gente tem um tamanho. A gente está bem menor. É só perto para a gente é Marte, Vênus, né? Marte e Mercúrio. É Mercúrio, né? Mercúrio, Vênus, Marte, que está vizinho também. São os que pedem mais ou menos, são menores do que a Terra. O restante maior. Será que só no planeta Terra existe essa condição de vida e de que se tenha uma entidade crística cuidando? Eu acredito que não.
Quando a gente passa para a questão já da nossa galáxia, a gente já colocando esse sistema solar dentro da galáxia, veja como a gente já diminui. Tudo aquilo ali passa a representar esse pontozinho aqui, onde está o nosso Sol. É um ponto dado dentro de toda essa galáxia. Nós estamos, inclusive, fora de um dos braços, a gente está numa periferia. O nosso sistema. E aí já é dito pela ciência que nós temos dentro dessa nossa galáxia bilhões de estrelas. São bilhões. Porque é representado cada sistema aí. São milhões de sistemas dentro dessa nossa galáxia. E a nossa é uma das menores. Tanto é que o nosso Sol é uma estrela de quinta grandeza, com um raio de 695 mil quilômetros, 100 vezes maior do que o raio terrestre. E a nossa Via Láctea, nossa galáxia, é uma das menores do universo. E a gente se acha que só aqui tem vida, acha que nós estamos muito próximos a Deus, eu não diria nem Jesus, mas a Deus, e a gente vai se perdendo. A gente tem que se entender dentro dessa enormidade que é o universo. Nós somos quase nada. No entanto, quando nós vamos nos colocar como habitantes desse planeta Terra, cada um de nós tem uma importância muito grande. Fazemos parte desse universo. A Terra é um ponto de passagem, é um ponto de evolução. Iremos para planetas maiores, bem melhores. A que tempo, não sei. Mas nós vamos ter esse direito e conhecer melhor o que seja o nosso universo. Então veja a questão do tamanho da nossa Terra, da nossa importância dentro desse universo. Arcturus, uma estrela gigante, é 17 vezes maior do que o Sol. Aqui nós teríamos o Sol, esse pontinho vermelho, o nosso Sol, e ali a estrela. E o nosso Sol é enorme, é gigante. Mas é quase nada perante uma estrela, já descoberta. Essa estrela já é descoberta. E aí? Nós somos tão importantes assim? Cadê a Terra aí? Se o Sol está desse pontinho aí, cadê a Terra? Como é que ficaria a Terra? Será que a gente avistaria nessa mesma medida aí? Nós estaríamos vendo a Terra? Não. Ela desaparece, porque não cabe, né, nem nessa medida aí. Nós vemos achando que essa estrela é uma estrela muito grande. Mas temos aqui Antares, que é 700 vezes maior que o nosso Sol e brilha 10.000 vezes mais forte. Então, se nós temos aqui, em primeiro plano, a estrela Arcturus, nós vamos ter Antares, essa daqui. Esse uma é 17 vezes, é a primeira, Arcturus, essa outra é 700 vezes maior do que o nosso Sol. 700 vezes. Como é que vai ficando a nossa terrinha, gente? Tão grande, que comandava o universo. Como é que vai ficando? Então, para cada um desses aqui, vai ter o seu governador. Então, a importância de Jesus, que a gente pode até reconhecê-lo como Deus, pela nossa insignificância, em ele ser um Espírito perfeito que esteve entre nós e ainda continua nos governando. Nós poderemos sim, porque a distância entre nós e ele é enorme. Poderíamos considerar, mas não o Deus Criador. Que Jesus esteve participando da criação dessa coisinha que desapareceu aqui para a gente. Em 3 negocinhos
3 estrelas que a gente tem aqui, ela já desapareceu. Então ele tem, sim, a sua importância. É como gerente de loja. Tem um gerente da cidade pequena, tem um gerente da cidade grande, da capital. São gerentes, estão comandando uma mesma loja. Mas é o mesmo peso para cada loja? Então vai ter uma loja que vai ter 2 empregados, 3, a outra tem 200, 300. Quer dizer, a capacitação daquela criatura tem que ser bem mais apurada. Apesar de que aqui, nesse contexto, todos são altamente capacitados. Mas cada um vai cuidar daquilo que lhe foi destinado. E a Jesus coube essa nossa terrinha. Então veja a distância. Aí a gente vai sentindo a distância realmente de Jesus para a criação maior, para Deus, nesse ponto bem maior do nosso entendimento. Bom, para a gente entender melhor esse nosso pensamento, me veio a questão do organograma empresarial, que ele tem camadas de cima para baixo. Então, aqui nós vamos ver no empresarial o seguinte: nós teríamos um presidente. Vamos colocar aqui a GM. Tem um presidente que é lá nos Estados Unidos, a GM é a presidência, presidente-chefe, não sei o quê. Que ainda teria outras presidências aqui, que eu não coloquei para a gente tornar mais fácil. Mas uma empresa aí qualquer, que tem o seu presidente e tem os seus diretores. Tem o diretor financeiro, diretor disso, diretor daquilo, que está uma camada abaixo do presidente. Porque tem um vice-presidente que a representação dele é quando o presidente se afasta. Aí é que ele assume. Aí estaria dentro da parte de presidência. Então, nós vamos ter os diretores. Cada um desses diretores cuida, tem a responsabilidade por aquele setor. Ele responde por aquele setor. Cada um diretor vai ter como auxiliar o seu gerente. Então, teria esse diretor que cuidaria de diversas gerências. Então, aquelas gerências ficam ao encargo do diretor. Se acontecer algum problema lá naquela loja, o presidente vai procurar saber do gerente? Não, primeiro ele chama o diretor. Diretor, o que é que está acontecendo? Mas não sei de nada, então procure saber, se entende, me traga aqui a resposta. Então já tem a sua importância de procurar fazer isso aí. Abaixo dessa gerência existem os chefes, que é o chefe de cada setor. Então, um aglomerado de empregados tem um chefe que responde perante aquele gerente. Então, aqui a chefia já se restringe a menos pessoas. Depois teremos superiores perante aqueles menos votados. E assim por diante, a gente vai descendo. Quando nós vamos colocar a questão do universo, o que nós vemos? No lugar do diretor, do presidente, nós teríamos, né, Deus. Isso é uma analogia, já. Não é coisa criada, não. Eu botei para a gente ver se entende melhor. Então, Deus está acima de tudo, sobre todos, é aquela que a gente chama criatura porque não tem outro entendimento. Mas é um ser, uma energia, uma luz, que deu início à criação de todo o universo. A gente não vai entender de quando, ninguém vai chegar a esse ponto, acredito que nunca. É algo que é impensável para a gente. A nossa mente não tem capacidade de entender algo que não tenha começado de conformidade com o que a gente imagina. Eu vou começar alguma coisa, eu vou fazer uma estátua, então eu vou procurar o barro, vou procurar os negócios, pegar as partes ali e vou construir. Mas eu já tenho aquilo ali. Mas o que é que Deus teria em mãos quando criou o seu universo?
A ciência procura aí e vai ser muito difícil chegar a isso. Então Deus está nessa importância, fora de todas as nossas indagações, de todas as nossas... tudo aquilo que a gente possa imaginar. Está acima de tudo. O universo, quando a gente vai ver que esse é um universo, onde está incluída a Terra, tem trilhões, talvez, tem bilhões ou trilhões de galáxias. Cada galáxia é bilhões e trilhões de sistemas. Cada sistema tem 10, 20 pontos, como tem aqui, 10, 2, 10, 20, sei lá, componentes nos seus sistemas. É uma coisa que a gente não consegue, matematicamente não chega a um denominador de forma alguma. Então, o que é que a gente tem que fazer? Deixa Deus lá, é o Criador. Foi Ele que criou tudo, a gente tem que ter esse entendimento e esse respeito. Pronto, foi o Criador, está lá. Você acha que Deus vai se mexer de lá para fazer um negocinho para mim? Para vir aqui, não, eu estou passando aperreio, Deus, vem aqui e me ajuda. Nós sabemos quem nos ajuda ou não. Quando a gente sabe procurar. Tem um que eu considero meu Deus, está sempre ao meu lado. Alguém pode estar até vendo aqui. Eu não vejo, ainda. Eu só de ver. Vê quando ele está falando e está dizendo, ele estava ali e tal. Então, para mim basta isso aí, por quê? Porque ele só quer o meu bem. Só, unicamente isso. Então, para mim é um Deus. Eu posso considerá-lo não Deus criador, mas um Deus que me conduz. E está muito próximo a mim. Então, essa medida que a gente vai entendendo, vai compreendendo, a gente vai chegando mais próximo de entender realmente aquele que seja o Criador. Esse Deus que está acima de tudo e de todos. Então, abaixo dele, nós teríamos responsáveis pelas galáxias. Então, é uma galáxia, então deve ter alguém responsável por aquela galáxia, como a nossa, que é a Via Láctea, que não é Jesus. Jesus é responsável pelo nosso planeta Terra. Então, teríamos um responsável pela galáxia. Abaixo desses responsáveis, nós teríamos mais o quê? Responsável pelos sistemas que existem dentro dessas galáxias, como é o nosso sistema solar. Quem seria o responsável pelo nosso sistema solar? Jesus? Acredito que não. Jesus é da Terra. Ele pode até fazer parte de um conselho do sistema. Mas para se ter um conselho, tem alguém que responde pela totalidade. Então vejam que aqui seria pelos sistemas. E em seguida pelos planetas. Que aqui, dentro dessa analogia, se colocaria Jesus. Veja que só nisso aqui nós já vemos uma distância enorme para Deus. Ele é responsável por um planeta. Existe o responsável pelo sistema, existe o responsável pelas galáxias. E, enfim, Deus Criador. Porque ainda, depois disso, teríamos responsável pelos continentes, responsável pelos países. Quem é o responsável pelo Brasil? Gabriel. Ismael. Então, nós temos Ismael que é responsável pelo nosso país, Brasil. E aí nós teríamos, como cada cidade tem o seu padroeiro, nós teríamos também entidades responsáveis por cada comunidade. E assim por diante. Aí vai até onde pode chegar a responsabilidade, de assumir essa responsabilidade. Então, veja que nós estamos nos colocando aqui na forma de entender melhor o que seja Deus e o que seja Jesus. Eu acho que eu deixei aqui mostrando que há uma diferença muito grande para que a gente o considere Deus. Esse Deus colocado aí é o Deus criador do universo, que estaria no comando de tudo. E Jesus está aqui com a gente, que podemos considerá-lo um Deus para nós, do planeta Terra, por ser Ele o mais capaz, o mais perfeito, o mais tudo.
aqui junto a nós. E para a gente encerrar esse nosso estudo de hoje, vamos ver recomendações de Allan Kardec no capítulo 3º, item do método, no livro dos médiuns. Dissemos que o Espiritismo é toda uma ciência, toda uma filosofia. Quem, pois, seriamente queira conhecê-lo, deve, como primeira condição, dispor-se a um estudo sério e persuadir-se de que ele não pode, como nenhuma outra ciência, ser aprendido a brincar. Lá no Livro dos Médiuns. Eu acho muito forte essa questão aqui, porque essa última palavra, brincar, eu sempre tenho trazido, então é lá das outras casas também, com relação à mediunidade. Tem pessoas brincando, ou tentando brincar de ser médium. A gente brincar na questão material já é muito pesado, imagine a questão espiritual. Então tem pessoas que brincam, mas brincam mesmo de querer ser médium, sem ser nada às vezes. Não sabe, lá para depois vai estar chorando, sentindo a dorzinha na canela, ai, 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 ui, 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 o que é que eu fiz? Nada. Mas nada certo. Porque uma das coisas que a doutrina nos pede, com relação ao trabalho mediúnico, é que devemos respeitar ao máximo todas as entidades. Ela pode chegar a nós dizendo, eu sou o demônio. Ela merece o respeito, porque aquela ali é uma entidade equivocada. Ela não sabe nem o que é ser demônio. E o que nós aprendemos na doutrina é que demônio não existe. Mas existem, sim, espíritos pouco esclarecidos, espíritos que gostam de se comprazem com o mal e fazem o mal brincando. Isso aí, sim, poderia ser considerado o demônio que a igreja tanto preconizou. Mas não o demônio propriamente como foi falado, que ali não existe. Não existe. Existem sim essas entidades que, quando vêm a nós, são trazidas para serem esclarecidas. E, quando bem esclarecidas, voltam à sua normalidade. Sai daquele campo. Como qualquer um de nós que esteja caminhando num sentido equivocado, quando admoestado por alguém que entenda, lhe mostre o caminho e ele o siga, com certeza essa criatura vai sair daquela condição. Que é uma condição que se deve unicamente a nós próprios. Agora, se eu não quero, o que a gente pode fazer? Seja feliz à sua maneira. E não é bom. Com certeza não é bom. Então, gente, quando ele fala aqui, lá no Livro dos Médiuns, sobre isso, é para que a gente procure entender as coisas, para fazê-las de forma correta. Não de forma equivocada, porque muitas pessoas se equivocam e começam a produzir coisas aí que vão pesar lá no final. Mas pesa mesmo, e pesa muito. E a pessoa, quando procura ajuda, é muito difícil ser ajudado, porque a coisa já está num estágio que só na próxima encarnação é que a pessoa vai talvez ter uma oportunidade de sair. Então está aí o plano espiritual, o mundo espiritual, para que a gente trabalhe juntamente com os nossos irmãos desencarnados, procurando não só a nossa evolução, o nosso melhoramento, como o deles próprios também. A condição deles é a mesma nossa, só que eles não têm o corpo de carne, pelo que nós vamos passar também daqui a pouco. Nós vamos perder essa vestimenta carnal
e voltarmos à parte espiritual para lá a gente fazer um encontro de ideias, vai ver o que a gente fez aqui, de proveitoso, o que não foi proveitoso, para uma futura encarnação. Mas aquele que tem a condição e a possibilidade de trabalhar com a mediunidade, que eu faça da forma mais correta possível, com a maior responsabilidade possível, sem nunca pensar em brincar, mas de jeito nenhum. Porque no momento que a gente se coloca nessa condição, o que mais tem são entidades brincalhonas, que vão nos levar a caminhos bonitos de início, mas lá no final, aquela questão do cego conduzindo o cego. Vai para o buraco os dois. Então, aqui foi muito feliz Kardec aqui nessa informação para nós. Não é preciso que a gente tenha medo. Não é medo. É a gente pensar nas coisas com responsabilidade. Se eu não posso fazer aquilo, que eu não faça por brincadeira. Só faça quando eu tiver certeza que estou no caminho certo, no trabalho certo. Que aquilo vai ajudar a um próximo, tanto aqui nesse plano como no outro, e também a nós próprios na nossa caminhada, na nossa evolução. Então, é isso que nós temos para hoje. Espero que tenha deixado pontos de reflexões aqui, principalmente com relação a essa questão de Deus, Jesus. Jesus é a criatura de maior importância para nós aqui na Terra. Não tem outra igual. Mas ela não é, Jesus não é uma entidade igual a Deus. Não é. Nunca será. Nenhum de nós. Deus acabou, é ali. É o topo. Então que a gente analise tudo bem corretamente e procure sempre fazer o nosso trabalho, por mais humilde e mais simples que seja, da forma mais correta. Com o pensamento de ajudar e de ser ajudado também. Porque à medida que a gente ajuda os outros, a gente está sendo ajudado. E assim a gente consiga caminhar melhor, mais fácil, com menos culpas pela estrada. E que Jesus, o nosso querido mestre e amigo, possa nesse momento, através dos bons amigos espirituais, mentores desta casa, e dos demais que aqui estejam aportando, bem como dos nossos mentores em particular, e dos mentores da casa, trazer para todos nós aqui presentes bênçãos de paz, de amor, de harmonia e de equilíbrio, e que possamos caminhar sempre com Jesus no melhor entendimento possível, para que o seu Evangelho possa nos tornar pessoas melhores a cada dia. Obrigado, gente. Era isso para hoje. Obrigado. Agradecemos ao nosso Paparamaneiro, e essa prece final também é o passo coletivo. Eita, tá vendo? Deixa eu correr. Vamos agora levar o nosso Eu pôr pensamento aqui. ao Não, nosso pode ligar. maior, nosso Deus. Te agradecemos, meu Pai, Tem que ligar perto aqui. por a presença de nossos anjos de guarda em nossas vidas, pelas bênçãos derramadas diariamente. Te agradecemos até pela dor que sentimos, porque ela sempre nos ensina alguma coisa. Pedimos perdão pela nossa preferência.